Coloquei agora. Show. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do Realize Concursos. Gente, hoje a gente vai falar sobre... Vamos fazer uma análise do edital do município de Macaé, referente ao processo seletivo, que foi lançado na semana passada. O curso já tinha sinalizado que haveria esse processo seletivo, né? Nós tivemos informações que isso iria acontecer, só não sabíamos a data exata, inclusive falamos que seria no mês de março mesmo. E a prova vai acontecer no dia 27, e como sempre, a gente traz essa live, a gente trabalha com mentoria gratuita e lives gratuitas também referentes à análise de editais, e vamos começar, então, a fazer a análise do edital que foi lançado na semana passada. Vamos lá. Antes de começar, né, a gente fazer uma divulgação breve do nosso curso preparatório, que assim que nós ficamos sabendo que haveria esse processo seletivo, nós lançamos o preparatório, inclusive com as disciplinas que já iriam cair, e de fato estão lá, né, no edital. Nosso curso já começou na semana passada. Essa semana nós não estamos tendo aula em função do carnaval, mas na semana que vem teremos aula normalmente, tá? As aulas que já passaram, assim como os materiais em PDF, estão disponíveis na nossa plataforma, e as aulas que virão, obviamente, aqueles que tiverem inscritos vão conseguir assistir normalmente, tá? Ao vivo, caso queiram. Se não puderem, assistirão gravadas também. Vamos lá. Como é que a gente faz a análise do edital, tá, gente? A gente traz alguns tópicos que a gente considera importantes para que os alunos, para que os candidatos saibam, né, que visualizem com mais atenção. Não que todo o edital deve ser lido, tá? Mas as partes mais importantes são essas que nós falaremos aqui. Vamos lá. O processo seletivo simplificado será regido por esse edital e comunicados oficiais com o objetivo de selecionar os cargos, né, que foram especificados. O que nós estamos trabalhando, basicamente, são com os cargos de professor. O nosso curso ele é direcionado para o professor A, porém, ele traz quase todos os conteúdos para professor C também, tá? Entre outros cargos que estão sendo disponibilizados pela Prefeitura de Macaé. Eu tinha uma coisa importante aqui desse edital que eu queria sinalizar, mas eu acho que não sei se eu coloquei aqui, que é muito importante que todos saibam, para depois não fazer nenhuma solicitação indevida, é que o edital do concurso é a lei do concurso, né? Então, o concurso, ainda que seja de processo seletivo, ele é regido por esse edital, tá? Inclusive, aqui, logo no começo, está dizendo o seguinte, ó. O referido contrato poderá ser rescindido nos termos da legislação municipal quando não mais persistirem as necessidades motivadoras para a manutenção contratual, visto que variam no tempo e no espaço. Ou seja, suponhamos que como há uma previsão do concurso para setembro, né? Parece que houve uma mudança na Secretaria de Educação, mas, a princípio, o que nós ficamos sabendo é que haveria ou concurso em setembro, não sabemos se isso acontecerá, mas, caso aconteça, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui em Rio das Ostras, que é o quê? O contrato ser suspenso para a posse dos novos concursados, caso venha acontecer o concurso público, tá? Os candidatos para a função de professor A, auxiliar de serviços escolares, motorista de transporte escolar, monitor de transporte escolar e assistente social, fonoaudiólogo e psicólogo deverão apresentar disponibilidade em regime diarista com cumprimento horizontal da carga horária. E o candidato para a função de professor C deverá, no mínimo, ter disponibilidade para trabalhar em carga em efetiva regência de classe por 3 dias na semana. O que quer dizer isso? Vou falar dos cargos de professor, como já tinha falado anteriormente. Os candidatos para as funções de professor A trabalharão no regime de 30 horas. Isso quer dizer o quê? Que o professor A, nesse caso do processo seletivo, ele tem 1/3 de carga horária devida para planejamento. Sendo assim, ele trabalhará 20 horas na escola. Se você for dividir as 20 horas pelos 5 dias na semana, isso quer dizer que o professor A ele vai ter que trabalhar todos os dias da semana em um turno, tá? Assim,
Pode ser que também haja a possibilidade de trabalhar verticalmente, mas o edital já está te dizendo que você, caso seja aprovado no processo seletivo, vai necessariamente precisar trabalhar todos os dias na semana, se você fizer para o cargo de professor A. No caso do professor C, que são as disciplinas, né? Português, matemática, arte, enfim, essas outras disciplinas, o candidato, né, aquele que for aprovado, trabalhará 3 dias na semana, tá? Atenção, isso aqui é muito importante, pessoal. O candidato poderá somente escrever em uma função e será validada a última inscrição, desconsideradas as demais na hipótese de multiplicidade. Por exemplo, você é formado em pedagogia, ou, na verdade, ensino normal, né, ensino médio, e também em história. Pode se inscrever para fazer a prova, sei lá, de manhã à tarde, caso tenha? Não, não pode. Só pode escrever em uma prova. Se você primeiro escrever para professor A e depois fizer a inscrição para professor C, somente uma vai ser validada, tá? Então, fiquem atentos a isso. No caso, a última, né? Isso, no caso, a última. No caso, a última inscrição que será validada para, né, a feitura da prova. Exatamente. Vamos lá. A inscrição implica que o conhecimento e a aceitação dos prazos, normas e condições estabelecidas nesse edital, sobre os quais o candidato não poderá alegar desconhecimento, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo da inobservância dos requisitos exigidos. O que isso quer dizer? Exatamente aquilo que eu falei lá no começo. O edital é a lei do concurso. Qualquer coisa que você venha a contestar posteriormente, por exemplo, nós vamos ver lá na frente, que não é um processo seletivo normal. É um processo seletivo que você faz uma pré-inscrição, depois você confirma a inscrição, leva documento, leva isso, se apresenta, depois tem entrevista, tem apresentação de título. Então, assim, mas eu não sei, vou abrir uma reclamação porque eu não achei justo isso e aquilo, eu não pude ir, perdi o prazo. Isso aí é uma coisa que acaba sendo... não vai ser aceito, né? Por quê? Porque ele está dizendo que o edital é a lei do concurso e que necessariamente todos os candidatos necessitam estar cientes dele para evitar qualquer problema que venha acontecer posteriormente, tá? Por isso, a importância, como a Priscila mencionou no início da live, da leitura atenta do edital, porque, sendo o edital a lei que rege o concurso, né, a nível de processo seletivo, porque é um processo seletivo, o edital é de extrema importância. Então, o candidato ele precisa ler o edital. Exatamente isso. Muito necessário, tá? No próximo item está dizendo que todas as informações e publicações pertinentes ao processo seletivo necessariamente sairão no Diário Oficial e no site da Prefeitura. Então, você que está em vários grupos de WhatsApp, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala nas nossas lives. Procurem as fontes oficiais. O que são fontes oficiais? São as fontes fornecidas pela Prefeitura através do edital, tá? Evitem pegar informações na internet que não sejam falácias de WhatsApp, Facebook, esse tipo de coisa, porque muita gente se prejudica por causa disso, tá, gente? Então, é de extrema importância que vocês acompanhem as fontes oficiais para ter a informação completa, a informação verdadeira sobre a movimentação do concurso. A gente está falando concurso, mas é o concurso para concorrer, né? A gente sabe que se trata do processo seletivo, concurso para o processo seletivo, uma vez que tem a prova, então é um candidato concorrendo com o outro, tá? Mais uma vez, falando do prazo, o prazo contratual terá sua validade definida de acordo com as necessidades temporárias de excepcional interesse público, obedecidas às regras dispostas na legislação. Mais uma vez, vem falando sobre a questão do tempo de contrato. Ainda vai ter mais um tópico falando sobre o prazo máximo de contrato, tá? Mas lá na frente a gente vai acompanhar. Se alguém quiser interromper, perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem aí que o professor Ariel vai visualizar. Alguém tem alguma dúvida? Se quiser, podem falar no chat, ok, pessoal? Eu estou controlando esse processo, ou habilitar também o microfone, fiquem à vontade. Isso. Vamos lá. Os candidatos inscritos nesse processo serão avaliados da seguinte forma: prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, devendo obter no mínimo 50% de acertos para ser aprovado. Quem já nos conhece, né, sabe que a gente não trabalha com mínimo, né? A gente não realiza concursos devido à nossa experiência de concurso público.
o mínimo não existe para a gente, né? A gente tem que trabalhar para acertar no mínimo, para estar mais ou menos próximo ali da colocação de 80% da prova. Macaé tem um histórico de chamar muito, e nós sabemos que a carência de Macaé é gigante, é muito grande. Então, provavelmente, além das 84 vagas que estão disponíveis no edital, certamente eles chamarão muito mais pessoas, principalmente porque não tem concurso desde 2012. Então, assim, tem uma galera lá que está contratada, mas acredito que esses contratos, essas vagas de contrato sejam renovadas após esse processo seletivo, tá? Então, assim, para efeitos de classificação, mínimo de 50%. Se você acertar 49%, você está fora, não vai nem ficar na lista dos classificados, tá? Mas para entrar, necessariamente, a pessoa precisa, de fato, estudar para poder ficar com, no mínimo, 80% de acerto. Além da prova objetiva, nós temos aí a análise curricular, que também é de caráter eliminatório. Então, não é um processo seletivo muito simples, como foi o caso de São Fidélis, por exemplo. É uma coisa mais complexa, tá? O início do contrato está previsto para o dia 25 de abril. Os candidatos aprovados e admitidos de acordo com o quadro disposto no item 3 exercerão suas atividades na rede municipal de ensino. Extremamente importante, galera. Prestem atenção, porque se você estiver nessa condição, você nem faça sua inscrição. Em razão da pandemia do Covid e a nota técnica do Ministério Público do Trabalho, não serão contratados os candidatos inclusos no grupo de risco. Foi o que eu falei no começo, já falei 2 vezes, o professor Arildo ratificou. Não adianta você querer brigar com o edital, tá? Então, se você faz parte do grupo de risco que está dentro daquele processo, daquelas normativas, das leis que saíram, decretos para o Covid-19, não faça, porque você não vai passar, não vai entrar, não vai ser, você pode estar classificado em primeiro, segundo, terceiro lugar. Na hora da entrevista ou do exame médico, ou em algum momento do processo, você vai ser desclassificado, tá? Então, estejam cientes disso, por favor, ok? Devendo o candidato declarar no ato da entrevista presencial que não faz parte do grupo de risco. Por quê? O que acontece? O pessoal entra, e aí acontece, vamos supor, carnaval. A gente sabe que, infelizmente, a gente está nesse processo. O Covid é um vírus que ele não vai embora, porque vírus é vírus, né? Vai se espalhando ao longo da vida, já apareceram vários. E aí você chega na sua escola e você solicita, né, a Previdência, uma licença porque você é grupo de risco do Covid. Você vai ser desclassificado ou então vai ser apresentado, né, o documento que você assinou, a declaração, informando que você não pode participar, não poderia ter participado do processo. Salvo aqueles que se encontram vacinados, ocasião em que deverão apresentar o comprovante de vacinação. Se você é do grupo de risco, eles colocaram uma ressalva que se você estiver devidamente vacinado, tiver tudo certinho na sua carteirinha de vacinação, então, aí sim, você pode participar do processo sem problema nenhum. Tá bom, gente? Porque aí, você vacinado, você vai poder trabalhar na escola e você não vai precisar, por exemplo, de uma licença, de um home office, em função da sua condição de saúde. Tá? Esse ponto é muito importante. Muito, muito importante. Muito importante. Tá? Uma coisa que pouca gente está acostumado, porque as prefeituras estão adotando esse processo agora, é a questão das 30 horas semanais, né? Como eu falei, a gente tem 1/3, a grande maioria das prefeituras, elas cumprem essa lei. Macaé, creio que seja dessa forma também, porque, na verdade, né? Com os professores com outras cargas horárias que já estão no município. O professor que fizer para o cargo de professor A, ele vai ter 30 horas semanais de trabalho, ou seja, vai trabalhar de segunda a sexta. Ah, mas eu trabalho no município, não sei o quê, não vou poder trabalhar todos os dias da semana, então não faço o processo seletivo, tá, gente? Por favor, não vamos fazer uma coisa que a gente sabe que depois não vai dar certo, tá? Nós temos aqui, ó, quais são os requisitos para fazer para professor A? Curso normal de nível médio ou curso normal superior, com licenciatura plena em magistério para educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, ou licenciatura plena em pedagogia com habilitação em magistério para educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, tá? O salário inicial, R$ 2.089,23. Além do professor A, nós teremos também o professor Ar Libras, tá? No caso do nosso curso, pessoal, a gente está trazendo os conteúdos para professor A.
que servirão também para a professora A de Libras e para a professora C. A diferença é que a gente não pega a parte específica desses dois cargos, tá bom? Nem o professor Libras e nem o professor de necessidade educacional especial. Se bem que necessidade educacional especial, a gente ainda pega um pouco do conteúdo. Agora, Libras não. Exatamente. Isso. E nem o professor C, tá? Eu não coloquei todos os cargos do professor C aqui, porque provavelmente vocês já devem ter lido, né? E sabem quais são os critérios mínimos para que você para que você esteja apto a se inscrever para esse cargo, que no caso seria o quê? Professor de língua portuguesa, licenciatura em letras, né? E assim por diante. Nós não temos cargos técnicos nesse processo seletivo, então nós vamos comentar somente os de professores, como nós estamos fazendo até agora. Só um apontamento, Priscila, com relação aos conhecimentos pedagógicos, que são os mesmos para todos os cargos, ok? Professor A de Libras, professor A de Necessidade Educacional Especial e também professor C. Então, o nosso curso, ele contempla todos os conhecimentos pedagógicos para todos os cargos, ok? Isso aí. É importante dizer, Arildo, que para quem está estudando, tem que estar ciente que esse processo seletivo ele é muito peculiar, né? E ele traz, inclusive, algumas disciplinas que não é comum em outros concursos, como nós estávamos falando antes de começar a gravação, vem algumas especificações sobre a educação de Macaé. Isso é bem peculiar, né? Ensino público, né, de Macaé. Exatamente. Vamos lá, da inscrição, gente. Prestem atenção, leiam tudo com muita calma para que vocês não cometam erros, tá? Durante o processo, nem erros e nem enganos. A inscrição para o processo seletivo será gratuita e realizada no site da Prefeitura entre os dias 7 e 11. Então, é um período bem curtinho. 5 dias apenas. Apenas, né? Muito rápido. A partir das 9 horas da manhã, do início da inscrição, até 6 horas da tarde do dia 11, tá? Não é, na verdade, uma pré-inscrição, né? É a pré-inscrição pelo site. Fez a pré-inscrição? Ah, mas eu entrei no site, sei lá, 10 horas da noite do dia 11. Consegui fazer, vai ser validado? Eu acredito que eles fechem, mas de qualquer forma você já saiba que não vai ser validado e não adianta nem você ir depois confirmar a sua inscrição, tá? Então estejam atentos ao horário. Para confirmar sua inscrição, o candidato deverá apresentar-se, ou seja, presencialmente, ele deve ir ao local indicado aqui no endereço, né? Entre as 9 e as 16 horas. E entregar obrigatoriamente cópia de documento oficial de identificação com foto, cópia do CPF, comprovante de formulário de pré-inscrição impresso e currículo devidamente preenchido. Não é o seu currículo que você tem na sua casa, é o currículo do anexo 3. Nós não colocamos o anexo aqui para não estender muito a live, tá? Mas lá nos anexos do Diário Oficial, você vai encontrar tem um currículo e tem algumas outras coisas lá que a gente... Um padrão, né, de currículo que eles deram. Isso. Peguem aquilo ali, preencham e levem, tá? Não esqueçam de levar também a questão de cópia. A gente não sabe no entorno para ver se tem disponibilidade de impressão. Vejam no edital quais são os documentos oficiais que eles vão aceitar, porque às vezes você vai levar um documento oficial, um CPF, por exemplo, o cara não vai aceitar, porque o CPF não tem foto, tá? Por enquanto que estão lançando aí uma nova identidade, né? Enfim. Mas nesse primeiro momento, verifiquem se o seu documento oficial de identidade, de identificação, é aceito pelo edital, tá? Então, muita atenção, pessoal, porque há 2 procedimentos. O primeiro, a pré-inscrição no site, que depois vocês terão que imprimir para levar presencialmente, junto com a documentação e com, né, o currículo impresso, entre o dia 15 e o dia 17 de março, ok? Isso aí. Então, muita atenção aos 2 procedimentos. O atendimento será encerrado pontualmente às 16 horas. Então, quem estiver na fila, pode ter uma fila com 300 pessoas. Se você chegar lá até às 16 horas, eles vão distribuir uma senha e você vai ser atendido a hora que você acabar, né, lá o processo, tá? Chegou às 16h02, não recebeu a senha, já era. Infelizmente, não consegue se apresentar, não efetiva a inscrição, tá? Somente será aceita a inscrição do candidato que apresentar a documentação exigida nesse edital. Chegou lá, não tem a documentação, perdeu, aconteceu alguma coisa, não vai ser aceito. Preenchendo... eu acho que eu não coloquei isso aqui, deixa eu ver.
preenchendo os requisitos estabelecidos em lei, poderá se inscrever o candidato que... realmente, de fato, eu não coloquei, mas é aquela coisa básica, falando sobre o seu local de nascimento, no caso dos homens, como chama, gente? Certificado de reservista. Certificado de reservista, isso aí, tá? Vamos seguir aqui. Agora, bem importante da prova, a aplicação da prova objetiva para as funções de professor A, auxiliar de serviços escolares, motorista e monitor de transporte será no dia 27, das 8 às 11, em local a ser divulgado no site da Prefeitura. A aplicação da prova objetiva para as funções de professor C, entre outros cargos, será no mesmo dia, só que à tarde. Lembrem-se do que eu falei lá no começo. Você não pode, se você tiver pedagogia, uma licenciatura de outra coisa, matemática, português, você não pode escrever para 2 cargos, somente um, tá, gente? Então, estejam atentos a isso. Das 13 às 16 horas, né? No isso, da tarde. Mesmo o horário da prova sendo diferente, você não pode escrever para dois cargos. O quadro a seguir apresenta as disciplinas e os respectivos números, questões e pesos para as funções de professorado e auxiliar de serviços escolares. Eu trouxe esse quadro, porque é o quadro que a gente está trabalhando no curso, mas isso vai valer para todos os outros cargos também, tá? Então, terão 10 questões de língua portuguesa, 5 de matemática, 5 de conhecimento de Macaé e 10 de conhecimentos pedagógicos. Então, assim, o peso para português, como sempre, pedagógicos, vai ser maior do que para as outras disciplinas. Mas, ainda assim, como eu falei para vocês, classificar não é o suficiente, tá? A gente tem que passar dentro das vagas. Para passar dentro das vagas, obviamente, você tem que acertar a grande maioria das questões. Hoje em dia, concurso público não é igual era antigamente, né? Muito concorrido. Concurso público para processo seletivo, mas ainda assim é muito concorrido, tá, gente? E são 5 questões de matemática, 5 de conhecimento de Macaé. Então, assim, matemática é bem tranquilo, o conteúdo que é bem pouquinho, então dá para estudar com calma, com tranquilidade, vai conseguir pegar no pouco tempo que tem de estudo, né, até a data da prova, que são 26 dias daqui para lá, não é isso? 26 dias? 25, 24, 25 dias. Dá para você dividir seu tempo aí e estudar com tranquilidade todos os conteúdos, porque eles não colocaram muita coisa. E muito legal que eles fizeram também nesse edital foi fazer uma coisa que o pessoal não tem feito, né? Que é divulgar a bibliografia, tá? Então, dá para pegar um pouquinho da matéria aí com tranquilidade. A soma das pontuações máximas da prova objetiva corresponderá ao total de 80 pontos, né? Então, na verdade, a prova serão 100 pontos. 80 pontos referente à prova e depois terão os títulos mais a entrevista, tá? O tempo estipulado para a realização da prova será de 3 horas, 5 opções de respostas A, B, C, D e E, com apenas, obviamente, uma opção correta e versará sobre os assuntos do conteúdo programático que nós vamos falar mais à frente. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? O pessoal está quietinho, está assim, né? Podem falar no chat também, pessoal. Isso. Vamos lá. O candidato deverá comparecer no local determinado para a realização da prova com antecedência mínima de 1 hora do horário fixado, portando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta e documento de identificação original. Foi aqui que eu falei para vocês, ó. Quais são os documentos que serão aceitos como documentos de identificação do candidato? Não serão aceitos certidão de nascimento, CPF, título, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade ou qualquer outro documento ilegível, danificado ou que não apresente foto do candidato, tá? O candidato que não apresentar documento de identificação original ficará impedido de realizar a prova e será automaticamente eliminado do processo. Não será permitido o ingresso do candidato no local de realização da prova após o horário fixado, obviamente, isso é uma coisa que acontece todo concurso público. Ao candidato, somente será permitida a saída da sala de prova após 1 hora de seu início e desde que autorizado pelo fiscal, tá? Se não me engano, tem um ponto que eu não coloquei aqui, do edital, falando sobre levar a prova para casa. Eu acho que só pode levar no final, faltando 30 minutos para terminar a prova, tá? Então, o pessoal que gosta já de levar a prova para estudar, para conferir depois, corrigir, já fique ciente disso, ok? A inobservância do subitem anterior ocasionará a não correção da prova e a consequente eliminação do candidato. Ou seja, passei mal,
eu preciso sair 45 minutos antes. Vai ser eliminado, tá, gente? Será também eliminado do processo seletivo o candidato que não obtiver no mínimo 50% de acertos. Foi o que nós falamos lá atrás. Se você obtiver o mínimo, se você obtiver 45% de acerto, você não vai passar nem para a próxima fase, né, de classificação, tá? E, além disso, nós temos aí a análise do currículo. Daquele currículo que nós falamos, com os documentos que serão solicitados, prestem bem atenção nisso, para não chegar lá e ficar todo enrolado, sem o documento necessário, esqueci isso, esqueci aquilo, o que precisa de xerox, é muito importante estar atento a isso, tá? A análise do currículo será realizada pela banca, composta pela supervisão de ensino da Secretaria Municipal de Educação, cuja atribuição será examinar todos os documentos pertinentes ao currículo preenchido pelo candidato. Então, assim, você vai levar o currículo com os documentos que serão solicitados, que estão já no edital, na verdade, né? E a banca, que é composta pela equipe de supervisão de ensino do município, vai fazer essa avaliação, tá? O candidato deverá comparecer no dia 7/4, então, depois que aparecer a prova, ainda vai... a gente fez a pré-inscrição, foi lá para confirmar a inscrição, e o candidato vai ter que fazer a análise, para ter o seu currículo analisado, vai ter que comparecer no dia 7 de abril lá novamente, tá? Na sede da Secretaria Municipal, aqui está descrito o endereço, para apresentar à banca examinadora cópias e originais dos respectivos documentos que atestam todas as informações prestadas na entrega do currículo. Então, você já entregou o currículo lá atrás, né? Você já levou os documentos, e aí você leva o currículo com os documentos solicitados, e aí no dia 7 você tem que ir lá apresentar as cópias originais de todos os documentos que ali foram descritos, né? Se você falou, por exemplo, que tem pós-graduação em gestão escolar, você vai ter que levar o original e cópia. Eu tenho segunda licenciatura de pedagogia, vou ter que apresentar o original e cópia. Se você levar só a cópia, não vai servir, não vai ser validado, você vai ser eliminado. Arildo, quer complementar? Fala. Não, tá perfeito. Tá, que eu não tô vendo. É só ter bastante atenção a esses procedimentos, né? Porque é bem peculiar essa questão da entrega, depois da ida novamente para poder confirmar e legitimar o documento, né, que foi entregue anteriormente. Então, tem que ter bastante atenção a esse processo. Eu acho que não ficou muito Priscila, claro. Opa! Eu tenho uma pergunta para fazer. Por exemplo, aí vamos supor que eu acerte as questões, tipo assim, 50%. Mas Sim. Quando chegar lá na entrevista, se caso eles analisarem lá e ver que eu não estou apta por algum motivo, aí de qualquer maneira eles reprovam, né? Aí eu tô fora, né? Na verdade, assim, o que eu entendo que vai acontecer? Eu ia falar isso agora. Eu não acho que esse edital ele esteja 100% claro em alguns aspectos, né? O que eu entendi foi o seguinte, não são todos que vão fazer entrevista, somente aqueles que serão convocados para trabalharem no município. Então, suponhamos, vamos trabalhar com o número de vagas. Por exemplo, as 84 vagas serão compostas pelos candidatos, sei lá, que fizeram 70 pontos, 70 para cima. Então, eles vão chamar essas pessoas para análise do currículo e depois da análise do currículo vão chamar para a entrevista na Secretaria de Educação. Foi isso que eu entendi. Entendeu? Porque, por exemplo, do item não vai chamar todo mundo para analisar o currículo, vai chamar somente aquelas pessoas que serão chamadas para trabalhar no município, assim como a entrevista. Por isso que eu estou falando, acertar 50%, acertar 60% da prova, infelizmente, você está classificado hoje não te garante nada, muito pelo contrário, tá? O que vai te garantir é você passar dentro das vagas, não só nesse, mas em qualquer outro concurso. E para isso, necessariamente, o candidato tem que estudar. Se não estudar, não passa. Entenderam? Eu tava analisando aqui, porque por exemplo, se eu fizesse de Macaé, eu estava pensando muito. Só que o problema, assim, eu tenho formação de professor. A faculdade, eu só termino no meado do ano. Ou seja, aí vamos supor que eu passo na prova, mas chega lá tem análise do currículo, a entrevista, pode ser que eu não fique, né? Não, aí mas isso eu não tem nada a ver. Eu fiquei assim meio receosa de fazer e não conseguir. Aí até minha esposa falou assim, então é melhor você focar no de Casimiro, que é concurso, é mais garantido, né? Melhor focar então de Casimiro, deixa de Macaé para lá, porque eu pensei em fazer, mas aí eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, já que a Priscila vai dar live, vou perguntar a ela se
vale a pena ou não, mas eu acho que melhor focar Casimiro. Eu acho o seguinte, vou ser bem sincera com você. Obviamente que o concurso ele é mais garantido, tá? Mas em qualquer uma das duas situações, tanto Casimiro e Macaé, você pode fazer que você não vai ser eliminada na entrevista em função de você estar fazendo graduação. Isso não tem nada a ver. Não. Porque a entrevista é comportamental. Mas o que eu creio que não vai reprovar ninguém, né? Até porque se você já apresentou o currículo, apresentou documentação, você passou dentro das vagas, foi chamada para trabalhar no contrato, obviamente a entrevista é só uma finalização. É só uma formalidade, tá? A não ser que o seu comportamento, apresente um comportamento muito, né, discrepante daquilo que eles esperam. Mas uma coisa que eu vou falar para você, Priscila, olha só. Você está estudando. Por que eu acho que a gente tem que estudar direcionado para uma carreira? Porque quando sair qualquer concurso, você vai estar preparado. E quanto mais concurso você fizer, mais estudo você tem ao longo do processo, né, até que você tome posse da sua uma ou duas matrículas, conforme o querer de cada um, você vai estar estudando o mesmo conteúdo. Então, assim, você está estudando português para Casimiro, está estudando matemática, está estudando pedagógicos e legislação educacional. Tudo que vai cair na tua prova de Macaé. A única coisa diferente que você vai ter em Casimiro é lei orgânica de Casimiro, Macaé você vai ter lei orgânica de Macaé e história de Macaé, que é um conteúdo simples. Você vai precisar ler. É claro que você vai precisar disponibilizar um pouco mais de tempo, mas assim, é uma questão, como eu já falei, eu não sei se você já acompanha outras lives, outras mentorias que já aconteceram, que a gente trabalha com cronograma de estudo. Mas eu tenho 2 horas para estudar por dia. Vai estudando na condição, vai estudando estuda no teu almoço, estuda, vai dormir um pouco mais tarde, acorda um pouco mais cedo, se esforça um pouco mais. Porque aquilo, não tem vitória sem esforço, cara, não tem. Tem que estudar. Se não estudar, não adianta, porque o milagre ele não acontece. Assim, a não ser que você já esteja num ritmo muito intenso de estudo há muitos anos. Entendeu? Então, assim, se organiza, faça seu cronograma. O que você vai estudar é basicamente a mesma coisa, tá? Que aí vai dar certo. Para pegar para ler História de Macaé e fazer esquema, faz mapa mental de lei orgânica, que vai dar certo. É só uma questão de organização, tá? E disciplina. Porque é aquilo, quando a gente está cansado, o que nos motiva, o que nos leva para frente é a nossa disciplina, tá? A gente não quer estudar todo dia, a gente não está com disposição de estudar todo dia, principalmente quando a gente trabalha muito, ou enfim, quando tem outras atividades, né? Trabalha fora, dentro de casa, isso aí não é nem uma coisa especificamente, nem outra, mas a disciplina é que vai fazer você passar na prova. Alguém perguntou alguma coisa aí, Arildo? No chat, a pergunta da Tayane foi a seguinte: a cópia não precisa ser autenticada? Não, porque você vai apresentar lá no ato do currículo, tá? Do análise do currículo, as cópias originais. Porque, certo? Na verdade, existe uma legislação também que diz que as próprias prefeituras, né, os órgãos públicos em geral, não só as prefeituras, não podem pedir documento que seja reconhecido firma, autenticado em cartório, tá? Pode ser que no edital apareça um edital ou outro, mas assim, ele justamente pede para você levar cópia original para atestar a veracidade daqueles documentos. Porque e no dia 7, né, o candidato ele vai levar a documentação original para apresentar junto, né, a solicitação do currículo, ok? E tem uma outra pergunta, Elaine. Mas ter o curso normal, ensino médio ou pedagogia não perde pontos por apresentar o curso normal, não é? Não, você vai apresentar a sua formação. Tá? É requisito mínimo. O requisito mínimo é o curso normal. Você tem curso normal, você vai apresentar o curso normal. Você é pedagogo, então você vai apresentar a sua licenciatura em pedagogia. O Matheus perguntou alguma coisa também, Arildo. Boa noite, Matheus. É certo acontecer o concurso este ano? Vou fazer o processo seletivo para me preparar para o concurso, pois já tem 2 matrículas. Vai responder, Arildo? Quer que eu fale? Pode falar. Então, o Matheus talvez não nos conheça, né? Não lembro de ter visto você em alguma outra live nossa. Mas, assim, quem conversa comigo no WhatsApp, com o Arildo, ou então acompanha a gente procura trabalhar
quando a gente tem alguma informação precisa de que alguma coisa vai acontecer. No caso de Macaé, por exemplo, antes de sair o edital, a gente já sabia que ia sair o processo seletivo, né? Nós tivemos informações assim que nos deram mais ou menos uma garantia e a gente montou a turma em cima disso. No mesmo momento que nós tivemos essa informação do processo seletivo, nós tivemos uma informação também de que sairia o concurso para setembro, né? Mas a gente não garante nada. Eu não garanto, até os alunos que começaram a estudar com a gente para Macaé, antes de sair o edital, mas você me garante? Falou, a gente trabalha aqui muito com a transparência, a gente não garante nada. É uma possibilidade, é uma informação que a gente procura trabalhar em cima de informações baseadas em fatos, né, que são verdadeiros, mas garantia a gente não tem, tá? Tudo Parece pode que houve uma acontecer mudança no na Secretaria de percurso. Educação. Pode acontecer. Tudo pode acontecer no percurso, porque o concurso público, né, para cargo efetivo, de fato, é uma exigência do Ministério Público para Macaé. Mas, nesse trajeto, muitas coisas podem acontecer, entendeu? Então, nós, enquanto curso, realize concurso, não podemos garantir nada, entendeu? Trabalhamos, exatamente, sim, com informações confiáveis, como a Priscila colocou anteriormente, mas tudo pode acontecer, ok? Tem uma pergunta da Poliana Peçanha. Vocês acham que vai ter outros processos seletivos além da educação? Olha, e aí, Priscila? Eu acho que não. Porque se fosse o caso de lançar, eles já lançariam agora, né? Tudo junto, não sei, né? Na verdade, outros cargos, outras carreiras, digamos assim, eu não estou sabendo, não. Como a gente trabalha muito voltado para o magistério, e a gente fica mais focado nessa área. A gente até está tentando abrir para a saúde, mas o pessoal da saúde não gosta muito de fazer preparatório antes do edital sair, não. Outra pergunta. Rosilene, boa noite. No currículo temos que apresentar a formação e os tempos de experiência. Esse tempo de experiência conta pontos? Sim. De acordo com o edital, acima de 1 ano, 2 pontos. Acima de 2 anos, 4 pontos. Acima de 3 anos, 6 pontos. Acima de 4 anos, 8 pontos. E acima de 5 anos, 10 pontos. Então, o candidato ele pode fazer um total de pontuação com experiência de 10 pontos, ok? Além dos títulos de mestrado, doutorado e pós-graduação. Outra pergunta. Mais, Ariel? Boa noite. Uma dúvida. Passando no concurso de Casimiro e do processo de Macaé, vai dar para trabalhar nos dois? Com certeza. Sim, tendo carga horária compatível, sim. Você pode ter um contrato e uma matrícula, ou 2 matrículas. Você não pode ter 2 matrículas e um contrato, porque aí você está, né, ilegal. Exatamente. Essa questão que aparece até na Lei Orgânica de Casimiro, Macaé a gente ainda vai começar a trabalhar, que é até incomum aparecer em Lei Orgânica, ela é lei, né? Então ela vale para... Ela, na verdade, é uma parte da legislação que diz que você pode ter matrícula de professor em 2 lugares. E quando você está com processo seletivo, você também está com a matrícula. É uma matrícula temporária, mas é uma matrícula, tá? Vou seguir aqui, Arildo. Qualquer coisa você vai interrompendo. Tem mais dúvida aqui. A Priscila perguntou. Eu não tenho experiência na educação infantil, só tenho experiência de professora de informática. Aí eu não sei se vai ter vai depender da leitura da banca. Se tem como você pegar esse tempo de experiência como professora de informática e mandar, quem vai analisar esse tempo é a própria banca examinadora, tá? Eu creio que não, a não ser que esteja escrito assim na sua CTPS. Professora. Se tiver escrito como professora, aí você pode ter sido professora sendo de uma unidade escolar, acredito que não tenha problema. Agora, professora de informática, se bem que eu vou dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhadinha lá. Eu sei que está assinado como professora, eu só não lembro se está especificando informática. Porque aí eu lembrei que, como tem essa questão de experiência, igual a amiga aí falou, aí eu pensei, se eu fizer, eles pedirem experiência de educação infantil, eu não tenho. Eu tenho, assim,
experiências da escola que eu trabalhei, mas eu era auxiliar e quando a professora faltava, eu quebrava galho, mas eu não tenho experiência na Não vai. carteira. Então, aí eu De estou com medo também de fazer e eles não deixar. De repente está assinado como professora, então você consegue apresentar. Agora, não sei, né? Depende aí da análise da própria banca. Eles fazem muito isso. Tem uma As outra escolas pergunta. assinam muito com a professora. Não restringe. Outra pergunta da Rosilene. Eu tenho formação de professores e cursos na área da educação. Também conta ponto? Não entendi direito. De acordo com o edital, não conta ponto. Só conta ponto os títulos de pós-graduação, mestrado e doutorado, tá? E os tempos de experiência. Somente. No caso, para professor A, né, tanto de Libras como professor de necessidade educacional especial, a graduação também conta como título. 1 ponto, ok? 1 ponto. Você está até fazendo a projeção aí, agora que eu vi, desculpa. Vamos deixar claro o seguinte, no caso desse cargo aqui de professor A graduação ela só vai contar pontos se você já tiver o normal, tá? Sim. Se você fez a formação geral no ensino médio e você tiver só a pedagogia, ela não conta ponto. Então, por exemplo, eu fiz o meu ensino médio foi formação de professores, show de bola. Aí eu vou apresentar o meu título de pedagogia, aí você ganha ponto. Agora, se eu fiz, sei lá, técnico de eletrotécnica no 2º grau, ou formação geral, qualquer outra coisa que não foi formação de professores, mas a minha graduação é pedagogia, aí você não ganha ponto, porque a sua graduação vai ser requisito mínimo. Requisito mínimo, passou a ser requisito mínimo. Exatamente. Vamos lá. Essa questão do tempo de experiência aqui nós já citamos, né? Já acabamos que falamos direto, tá? Ela serve tanto para professor C quanto para professor A e suas variações. Acima de 1 ano, 2 pontos, 2 anos, 4, e vai de 2 em 2 até 10 pontos, tá? Essa pontuação ela não é acumulável, ou seja, se você tiver acima de... Se você tiver... não acumula 10 mais 8 mais 6 mais 4, não. O máximo de pontos que você vai ganhar nesse cargo aí, né, perdão, nessa experiência, né, nesse título, que isso é um título, são 10 pontos. Diferente daqui, que esses cargos aqui, ó, esses títulos aqui são títulos acumuláveis. Então, se você tiver graduação, pós-graduação e mestrado, então você vai somar 6 mais 3 mais 1, ok? Assim como o professor C, que é professor C, ele passa a contar a partir da pós-graduação e vai até o doutorado. Vamos lá. A soma das pontuações máximas que representam a experiência profissional, os títulos e cursos profissionalizantes, corresponderá ao total de 20 pontos. Então, são 80 pontos de prova e 20 pontos de experiência, tá, gente? Então, o máximo de pontos, que são 100 pontos, como eu já havia falado lá atrás. O candidato não poderá apresentar títulos, cursos semelhantes, pois será validado somente um item por quesito de pontuação. Então, por exemplo, eu tenho 4 pós-graduações, eu posso apresentar as 4? Não vai ser aceito, somente uma pós-graduação, tá? O resultado provisório da análise do currículo, que constituirá a soma das pontuações descritas no subitem anterior, será contabilizado pela banca e publicado no site, tá bom? Importante, como Priscila tinha perguntado, o candidato que não pontuar na análise do currículo será eliminado do processo seletivo simplificado. Então, você tem que apresentar o currículo, nem que seja com requisito mínimo para você conseguir acessar o cargo, tá? Ou seja, eu não tenho experiência de nada, eu não tenho graduação, não tenho pós-graduação. Ok, mas você tem formação de professores, você tem que levar a sua formação de professor junto com o currículo para testar que você tem um requisito mínimo para ingressar no cargo que eles estão disponibilizando. Priscila, okay? Tem uma pergunta da Sandra. O link de hoje é somente para alunos? Tenho uma vontade de assistir. O link da live, Sandra? Se sim, não. O link é para qualquer pessoa que queira assistir, tá? Isso. Nosso curso, na verdade, essa live é uma live gratuita, tá? Que ela fica disponível no YouTube. Geral. Isso, público em geral. Tá bom? Vamos lá. Dos critérios de desempate. Para desempatar, eles dizem que é aquele mais velho que vai ficar na frente, né? Se tiver pontuações iguais, com peso de questões iguais, aquele que é o mais velho é que vai passar aí na frente dos outros candidatos que estão empatados.
Persistindo o empate, o critério será definido pelo maior tempo de experiência profissional comprovada. Ok? O gabarito será publicado no próprio dia, a partir das 17 horas, que a última prova acaba às 16 horas, tá? O resultado das análises de eventuais impugnações será divulgado também no site, assim como o resultado provisório e o resultado final. Tudo no site de acordo com o cronograma. Eu não coloquei o cronograma aqui porque tem muitos itens, mas é aquele cronogramazinho que está lá no edital mesmo, tá, gente? Deixa eu ver se eu... Ah, tá certo. O candidato poderá apresentar o recurso dos gabaritos e recurso do resultado provisório no setor de protocolo geral da prefeitura, ou seja, diferente de um concurso normal, né, que é mais comum, quero dizer, você não, caso tenha recurso, vai ter que ir lá para apresentar no protocolo geral da prefeitura de Macaé, tá? Esses recursos, eles são protocolados, serão encaminhados à Secretaria de Educação, né, de Ensino Superior, e depois vai sair o resultado da análise desses recursos, que será divulgado também no site da prefeitura. Não é via internet, como acontece com os outros concursos públicos, ok? Exatamente. Ou processo seletivo. É estranho, né? Porque isso era igual antigamente, que era assim. Está muito ainda preso em concurso, no estilo dos concursos de antigamente. Mas, enfim, é o que temos nesse edital. E quem quiser, vai ter que trabalhar já ciente do que, né, vem pela frente, das etapas que virão pela frente. Da entrevista presencial e admissão. A entrevista presencial será realizada pela Superintendência Administrativa da Secretaria Municipal de Educação para saber efetivamente a disponibilidade de horário do candidato frente às demandas existentes. Como a Priscila perguntou, né, a nossa aluna, o seguinte, a entrevista ela é mais para poder alinhar com você o seu horário e a escola que eles têm, né, vaga, para ver se você vai poder trabalhar naquele horário, naquela escola, do que qualquer outra coisa, tá? No que tange à admissão, o candidato será convocado mediante portaria de contratação a ser publicada no Diário Oficial, devendo comparecer à Secretaria de Recursos Humanos e aí dar o endereço e vai também trazer a data, né, assim que tiver essa informação disponível no site. Tá? Vamos lá, vamos seguir. E aí, por último, nós trouxemos, né? Eu achei muito tranquilo esse conteúdo, sinceramente, gente, achei bem tranquilo, com algumas peculiaridades só que né, necessariamente os candidatos terão que estudar, aqueles que quiserem entrar. Aí vem língua portuguesa, com leitura e interpretação, que é básico, de diferentes gêneros e tipos textuais. Coesão, sistema ortográfico, sinônimos e antônimos. Gente, sinônimos e antônimos, pelo amor de Deus. Denotação e conotação, figuras e vícios de linguagem, classes de palavras, assim, coisa muito, muito simples mesmo, que quem dominar minimamente português para concursos consegue resolver isso com tranquilidade, tá? Muito tranquilo mesmo. Matemática, eu creio que essa matemática seja até uma coisinha assim, bem sexto, sétimo ano, bem suave, aí com razão e proporção, operações fundamentais, regra de 3, porcentagem, relação entre grandezas, enfim, essas coisas que estão dentro mais daí do final do Fundamental 1 e início do Fundamental 2. Se tiver algum professor de matemática e estiver falando alguma besteira, por favor, pode me corrigir, tá? Mas eu creio que seja mais ou menos isso. Conhecimentos pedagógicos, vou deixar para o Arildo comentar. Bom, com relação aos conhecimentos pedagógicos, também super tranquilo, tá? O conteúdo programático, ele traz o Sistema Nacional de Educação, entendendo qual é o objetivo do Sistema Nacional de Educação, né, o seu funcionamento, que é em regime de colaboração entre a União, estados e municípios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996, a LDB, com toda a sua organização também, que versa sobre a educação pública brasileira, sistema de ensino público no município de Macaé, então é um ponto bem particular deste edital, o candidato ele precisa entender e conhecer o funcionamento da educação pública de Macaé, escola e ensino no contexto das tendências pedagógicas, né, trabalhando aí os aspectos filosóficos
de cada tendência pedagógica, as tendências liberais e as tendências progressistas, alguns aspectos do cotidiano da escola, tais como currículo, planejamento e avaliação da aprendizagem, educação e inclusão, educação e tecnologia, gestão democrática, que é um princípio constitucional que aparece também na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, escola e sociedade, escola e comunidade, ok? O curso vai fazer uma pincelada nesse pedagógico total, ok? Vamos trabalhar, sim, os conhecimentos pedagógicos previstos no edital. Tá bem tranquilo, então... Só tem LDB, gente. Que isso? Nunca vi um negócio desse na minha vida. LDB e Sistema Nacional de Educação, que deve ser tipo PNE. Sim, é a base legislativa, né? Com alguns desses documentos previstos aí dentro desse contexto de organização. Não tem, por exemplo, teorias da aprendizagem, que o aluno vai ter que estudar Vygotsky, Piaget, Vallon, behaviorismo, não tem essas teorias da aprendizagem. Então, assim, no que versa aos conteúdos pedagógicos, está bem tranquilo. Okay? Eu também estou achando bem tranquilo. E aí, vou falar agora um pouquinho da minha parte, né? Aí, conhecimento de Macaé. Gente, eu não coloquei a bibliografia, senão ficaria muito grande, mas está tudo disponível lá no edital, tá? Nós vamos trabalhar aí, que nós já estamos trabalhando, na verdade, no curso, né? Que é História e Geografia de Macaé. E vamos inserir a lei orgânica do município. Quem já estuda a lei orgânica, a gente já tem uma ideia de como funciona até mesmo a cobrança de questões na prova, mas nós vamos reforçar aqueles pontos mais importantes da lei orgânica do município de Macaé. Tá? É isso. Tem a cronologia de Macaé também. Tudo isso está no site. Tá? Eles já inclusive, disponibilizaram o link lá no site para que nós possamos, com mais tranquilidade, conseguir acessar o material que eles vão cobrar na prova, ou seja, ele já está te dando aquilo que vai cair na prova. É só você ler, fazer leitura, e é aquilo. Infelizmente, tem coisa que é decorada, é repetição, e você vai fazendo umas anotações para facilitar a sua vida. Né? A gente tem que ter um processo de estudo, tem que ter cronograma, tem que ter organização. Quem estuda mais ou menos não passa, eu sou bem sincera, não adianta, que nem às vezes eu tenho um aluno que fala, mas se eu estudar assim uma semana antes da prova, eu vou passar. Não, não vai, cara, não vai, entendeu? Só se acontecer um milagre na vida, porque não vai. A gente vai trabalhar, vou aproveitar que a gente está aqui na live, eu já sabia que hoje não ia ter tanta gente, porque quarta-feira de cinzas, né? Mas, assim, é super importante que a gente vai deixar gravada essa live no YouTube, tá? Daqui a pouco já vai estar disponível lá. E é isso, gente. O que eu quero dizer, estudem, organizem-se. Quem quiser o cronograma de estudo, eu posso disponibilizar a partir de amanhã lá no grupo, tá? No grupo de Macaé. Mas pode me atualizar sobre o concurso de APLB? O concurso de APLB está em tramitação na Prefeitura Municipal, ok? Já foi autorizado, eles devem estar em situação de banca. Já foi autorizado, exatamente. Já saiu em diário oficial a autorização, então eles estão, de fato, buscando a banca para a publicação do edital e, posteriormente, né, com todas as suas questões do edital. Então, só para finalizar, gente, nós vamos fazer aulão de véspera para Rio das Ostras, aulão de véspera para Macaé, aulão de véspera para Casimiro de Abreu, tá? Faremos o aulão de véspera no dia 27 para Rio das Ostras e para Macaé, ok? É um aulão de resolução de questões, provavelmente deve ter aí umas 6 horas de aula direto, no sábado, antes da prova. Quem tiver interesse, fica ligado aí nas redes sociais, tá? Que a gente vai disponibilizar o informativo antes do direitinho, tá bom? Priscila, antes de você finalizar aí, eu queria só fazer essa pergunta para fazer um tempão e eu esqueço. Você poderia me dar só uma explicação rápida? Como você sempre fala, eu faço mapa mental, não sei o quê. Só assim, uma dica, assim, como que eu devo fazer um mapa mental assim, para mim aprofundar mais aqui nos estudos? Mais ou menos assim, que eu não entendi direito. Tá, o mapa mental, eu vou botar aqui, vou projetar aqui, porque a mesa digitalizadora é bem ruim, né? A minha letra não facilita. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Olha, a respeito dos benefícios, Elaine, infelizmente a gente não tem como afirmar, né? Isso é uma coisa que É muito administrativa, né? Da própria É. prefeitura. Então, a gente não Da tem prefeitura certeza do que é garantido, mas, de acordo com algumas informações, até de colegas que trabalham na prefeitura, existe sim algumas gratificações, tais como regência. Exatamente. Mas não podemos afirmar quais são. É difícil a gente falar, mas eu creio que tem boas gratificações. Tanto é que o salário de Macaé é um dos melhores do estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, é uma coisa que vale a pena, de fato. Vamos lá. Ainda que seja contrato, né? Que não seja o efetivo, né? O efetivo, justamente. Então, mapa mental, como é que a gente faz? Né? Cada um vai fazer o seu, não tem uma regra. Vamos supor que a gente vai colocar aqui Plano Nacional de Educação. Aí você pode colocar as metas, né? Aí você coloca aqui metas, meta número 1, por exemplo. E aí você faz uma breve descrição aqui na meta número 1. Meta número 2. Por quê? Porque conforme você for fazendo as metas, você vai escrevendo frases curtas aqui. Arilda, eu não posso nem falar isso porque eu estou com medo de errar, mas eu acho que a meta número 1 se dá da universalização da educação infantil, não é isso? Da pré-escola. Sim. Aí começa pela educação infantil. Educação infantil, ensino fundamental, depois ensino médio, depois as modalidades de educação e, consequentemente. Isso, só para você não escrever tudo, porque se você escrever tudo, vai virar texto, não vai ser mapa. Então, você vai colocando resumos. Aí depois, vamos supor, a outra meta, educação especial. Aí você coloca alguma especificidade aqui da meta para te lembrar lá na frente, porque são muitas leis. A gente tem dificuldade de decorar tudo, né? Então, é isso aí, você ir criando setas, você vai colorindo, colocando em letras maiúsculas, letras minúsculas, porque quando você pegar para estudar mais para frente, até mais próximo da prova, eu faço geralmente folha de papel ofício. Você vai conseguir ver um resumo de tudo aquilo que você já estudou. E o mais importante que eu considero, assim, sinceramente, é claro que cada um tem uma forma diferente de aprender, só que eu considero, de fato, que a escrita massifica o conhecimento, tá? E nesse caso, que você precisa saber a redação da lei, necessariamente você tem que ficar decorando. Infelizmente, a palavra é decorar. Para quem perguntou, o mapa mental é uma ferramenta de gestão de informação. O que é isso? É utilizado para otimizar a memorização a partir do visual, de forma simplificada. Então, foi isso que a Priscila colocou. Não adianta você, na construção de um mapa, escrever um parágrafo, 2, porque isso não é mapa mental. Você vai otimizar a informação a partir de tópicos, de palavras, né, dando aí um visual e contribuindo, claro, com o aprendizado daquele conteúdo. Amanhã teremos história de Macaé e lei orgânica? Não. Sim. Não, não. Esta semana não. Esta semana a gente não tem aula. Em função do carnaval e dos feriados, nós não teremos aula. Portanto, a partir da semana que vem, voltaremos às atividades normais. Ok? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar disponível lá. Se vocês puderem compartilhar, curtam nossas redes sociais, nosso Instagram, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigada, Priscila. Beijo, obrigada a vocês.